Episódio 44. Mole, duro e tudo bem. A roda de amigos que terminou numa aula sobre o próprio corpo. Bem-vindos ao Nu Entre Amores. Hoje é Pistache, o quadro onde a gente ri primeiro e aprende sem perceber que estava aprendendo. Hoje eu quero te levar para uma roda de amigos. Você conhece essa roda? Talvez você já tenha estado nela. Aquela reunião que começa com qualquer assunto, trabalho, série, fofoca boba, e que, depois da segunda ou terceira taça de vinho, vira outra completamente diferente. Hoje, a conversa vai parar num lugar que quase ninguém fala com naturalidade: o pênis. Mole, duro, os dois, nenhum dos dois. E o quanto a gente sabe ou não sabe sobre como o próprio corpo realmente funciona. Pega a sua bebida, senta na roda, essa conversa vai ser boa. A gente vive numa cultura estranha. Falar de pênis o tempo inteiro, em piada, em meme, em comentário de bar, mas falar muito pouco sobre o pênis de verdade. Sobre como ele funciona, sobre o que é normal, sobre por que ele às vezes faz exatamente o que a gente não pediu e às vezes não faz o que a gente esperava. Existe uma quantidade enorme de mito disfarçado de conhecimento popular. E existe uma quantidade ainda maior de constrangimento onde deveria haver só informação. Hoje, através de uma conversa entre amigos que ficou famosa no nosso círculo, a gente vai destrinchar isso. Com humor, consciência e com aquela leveza que Pistache sempre traz. Era um sábado comum. 4 amigos reunidos no apartamento de uma delas. Vamos chamar de Carol. Para o que devia ser só uma noite de vinho e resenha, Carol, Júlia e os 2 amigos do grupo, Diego e Fábio. A conversa tinha passado por trabalho, por uma série que todo mundo estava assistindo, por uma fofoca qualquer sobre um conhecido em comum. E então, sem aviso, como essas coisas acontecem, Júlia falou: "Gente, eu preciso contar uma coisa e vocês não podem julgar." "Isso sempre é o início de uma boa história", disse Diego, já se ajeitando no sofá. "Eu comprei um pênis de borracha." Silêncio de 2 segundos. "Um vibrador?" perguntou Carol. "Não, um pênis de borracha, mole." "Mole?" Fábio quase derrubou o vinho. "Mole, Fábio, de propósito. Não é vibrador, não tem motor, não faz nada. É só mole." "E pra que serve um pênis mole, Júlia?" perguntou Diego, genuinamente confuso. Júlia tomou um gole de vinho com a tranquilidade quem já tinha pensado nessa pergunta antes. "Eu durmo abraçada com ele." A roda toda parou. "Você dorme abraçada com um pênis de borracha mole?" repetiu Fábio, processando. "Isso, e é uma delícia." A reação que veio depois foi imediata e dividida. Carol achou genial. Júlia explicou que tinha visto em um lugar a ideia de objetos de conforto sensorial e decidiu testar, não como substituto de nada, mas como uma textura boa para abraçar dormindo, parecida com um travesseiro de corpo, só que com uma forma que ela achava mais agradável. Mas Diego e Fábio ficaram visivelmente desconfortáveis. "Mas não faz sentido", disse Fábio. "Pênis bom é pênis duro. Isso é tipo o objetivo da coisa." "Quem disse que o objetivo da coisa é ficar duro o tempo todo?" Júlia respondeu sem se alterar. "Bom, eu acho", disse Diego. "Você acha porque ninguém nunca te disse o contrário", disse Carol, entrando na conversa. "Mas é literal, gente", insistiu Sábio. "Pênis mole, sei lá, sem graça, não cumpre a função." Foi aí que Júlia colocou a taça na mesa com uma calma quase professoral. "Deixa eu te perguntar uma coisa, Fábio. Seu pênis fica duro o tempo todo?" "Não, óbvio que não." "Então ele passa a maior parte do dia mole."
Fábio ficou quieto. Tecnicamente sim. Então, pelo seu próprio raciocínio, seu pênis está sem função 95% do tempo. A roda toda riu. Fábio, ainda processando, murmurou. Eu não tinha pensado nisso assim. Foi nesse momento que a conversa, que começou como uma brincadeira, foi ficando genuinamente interessante. Sério, disse Diego, eu nunca parei para pensar sobre isso. A gente meio que assume que duro é normal e mole é problema. E não é, disse Júlia. Mole é o estado natural a maior parte do tempo. Duro é uma resposta, uma reação a estímulo. Mas e quando fica duro sem motivo? Perguntou Carol. Tipo, do nada, em lugar público, sem nenhum estímulo óbvio. Diego ficou vermelho instantaneamente. Por que você está olhando para mim? Porque você ficou vermelho, Diego. Eu não fiquei vermelho. Você está vermelho agora mesmo. A roda inteira começou a rir e Diego, depois de um momento, riu também. Tá bom, já aconteceu, no ônibus, sem nenhum motivo. Foi a coisa mais constrangedora da minha vida. E você fez o quê? Perguntou Fábio. Fiquei com a mochila no colo até descer. A roda explodiu de risada. Isso é tão mais comum do que as pessoas falam, disse Júlia. Ainda rindo, ereção espontânea, o corpo simplesmente faz isso. Vamos parar aqui um momento e entender o que estava acontecendo naquela conversa, porque ela tocou em algo importante. Primeiro, o estado natural do pênis é flácido. Isso é simplesmente fisiologia. O pênis fica ereto em resposta a estímulo físico, visual, mental ou até sem estímulo identificável, como vamos ver. Mas a maior parte do tempo ele está em repouso. Não há nada de errado, menos masculino ou problemático nisso. É literalmente o estado padrão do órgão. Segundo, ereções espontâneas são absolutamente normais. Elas acontecem por uma combinação de fatores. Fluxo sanguíneo, estímulos nervosos, até mesmo a posição do corpo durante o sono ou ao se sentar. Homens podem ter ereções sem qualquer pensamento sexual consciente. Isso é parte do funcionamento do sistema nervoso autônomo. A mesma parte do corpo que controla a respiração e os batimentos cardíacos, sem você decidir conscientemente. E isso pode acontecer em qualquer momento. No ônibus, numa reunião, conversando com uma avó. Não é controlável e não diz nada sobre a pessoa, sobre seus pensamentos ou sobre a situação. Terceiro, a cultura constrange exatamente onde devia normalizar. A piada de Diego no ônibus é universal. A maioria dos homens tem uma história parecida. Mas a cultura trata esse momento como vergonha, em vez de tratar como o que é, uma resposta automática do corpo, sem culpa, sem significado oculto. E o mesmo vale para o lado oposto, para a dificuldade de manter ereção, para variações de tamanho, forma, textura. O pênis, assim como qualquer parte do corpo, tem uma enorme variação natural, e a cultura pop, a pornografia e até as piadas de bar criaram um padrão irreal, que a maioria dos corpos reais não corresponde. Voltando à roda de amigos, a conversa continuou e foi ficando ainda mais rica. Posso falar uma coisa? Disse Carol. Eu acho engraçado que a gente trata a reação do corpo como se fosse escolha, tipo, o mamilo fica duro de frio ou de excitação, e ninguém zoa por isso. Verdade, disse Júlia, mas pênis fica duro sem querer, e é motivo de piada, mamilo arrepia sem querer, e é só normal. É porque a sociedade trata pênis como sinônimo de masculinidade e controle, disse Carol. Então, quando ele escapa do controle, vira assunto. Diego, que tinha ficado quieto por um tempo processando, finalmente falou. Sabe o que é mais louco? Eu acho que eu nunca tinha pensado que meu próprio corpo simplesmente reage, sem eu decidir, e que isso não tem nada a ver com quem eu sou ou com o que eu quero. Exatamente, disse Júlia. E o pênis mole de borracha que eu durmo abraçada não tem nada a ver com achar pênis duro ruim.
É só sobre textura, conforto e o que me dá prazer de um jeito completamente diferente do sexual. Tá, confesso que agora eu entendi, disse Fábio, mas ainda acho bizarro. Você acha bizarro porque nunca te perguntaram se você gostaria de testar, disse Júlia, sorrindo. Quer testar? Absolutamente não. A roda toda gargalhou. Essa conversa entre amigos, divertida, leve, real, revela algo profundo sobre como lidamos com o corpo. A gente aprende, desde cedo, que existe um jeito certo do corpo se comportar. Pênis duro é bom, pênis mole é falha, ereção espontânea é vergonha, mamilo ereto em um homem é estranho, mas em uma mulher é sensual. Esses julgamentos não vêm da biologia, vêm da cultura. E a cultura, nesse caso, criou regras que nem fazem sentido com a própria fisiologia que estamos discutindo. O que seria diferente se a gente normalizasse tudo isso? Se a ereção espontânea fosse tratada como bocejo, algo que o corpo faz sem culpa, sem vergonha, sem precisar de explicação. Se variação de tamanho, forma e textura do pênis fosse tratada como variação de qualquer outra parte do corpo, altura, formato do nariz, cor dos olhos, se a dificuldade ocasional de manter a ereção fosse vista como algo absolutamente comum e não como um ataque à masculinidade de alguém, se o prazer de Júlia dormindo abraçada com um pênis de borracha mole fosse recebido com curiosidade gentil em vez de confronto, a roda de amigos, no fim da noite, chegou exatamente nesse lugar. Não porque alguém convenceu o outro com argumento técnico, mas porque a conversa com humor e abertura foi desmontando, peça por peça, constrangimentos que ninguém tinha escolhido ter, apenas herdado. Antes de encerrar, algumas perguntas para você levar. Você já sentiu vergonha de uma reação do seu próprio corpo que você não escolheu ter? Quantas das suas crenças sobre como o corpo deveria funcionar vieram de informação real e quantas vieram de piada, pornografia ou cultura popular? Você se sente confortável conversando abertamente sobre essas reações com seu parceiro ou parceira? Existe algo no seu próprio prazer, como o pênis mole de Júlia, que você gosta, mas nunca contou pra ninguém por medo de julgamento? O que mudaria nas suas relações se reações espontâneas do corpo fossem tratadas com naturalidade e não com constrangimento? E talvez a mais divertida de todas, você já teve uma ereção do ônibus ou um momento parecido que até hoje te dá vontade de rir e de morrer de vergonha ao mesmo tempo? A roda de amigos terminou aquela noite rindo muito, mas terminou também sabendo um pouco mais sobre como o próprio corpo funciona e sobre como o corpo do parceiro, da parceira, do amigo também funciona. Não há nada de errado em pênis mole, não há nada de errado em ereção sem aviso, não há nada de errado em mamilo arrepiado, em corpo que reage sem pedir permissão para a mente. O corpo humano tem um jeito próprio de existir. E quanto mais a gente entende isso com informação e leveza, menos espaço sobra para a vergonha desnecessária. Se esse episódio te fez rir, ótimo. Se te fez aprender algo novo sobre o seu próprio corpo, melhor ainda. Compartilha com aquele amigo que também já teve uma história de ereção no momento errado. Ele vai rir e vai se sentir um pouco menos sozinho nisso. Esse foi o Pistache, aqui no Entre Amores. Até o próximo episódio.